Oi, meu nome é Victoria, eu sou professora de artes e nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil. O que é o modernismo no Brasil? O modernismo ele foi um movimento artístico-literário que surge aqui no Brasil. E apesar dele ter inspiração e influências ali das vanguardas europeias, ele só busca influência nessas vanguardas. Ele busca influência nessas vanguardas, mas ele não absorve as características dessas vanguardas. Ele simplesmente pega a influência, olha o que ele acha de interessante, mas a ideia do modernismo é criar uma bandeira ali, criar toda uma arte que seja totalmente nacional, algo que seja novo e único do Brasil, algo que seja único nosso. Então, o modernismo tenta retornar ao nacionalismo e trazer uma arte que seja única pra gente. Dentro do contexto histórico do que estava acontecendo globalmente durante esse período ali do século XX, no comecinho do século XX, que foi quando se deu início ali do período do modernismo. No mundo estava existindo um grande boom ali na expansão no processo de crescimento industrial. Então, tudo que dizia respeito à expansão industrial, a crescimento de cidade, estava acontecendo tudo e acontecendo muito rápido. Então, um grande crescimento industrial, expansão tanto de cidades quanto de indústrias, energia elétrica também estava se tornando uma coisa muito mais popular. Dentro dos contextos políticos também, estava acontecendo ali estávamos num momento ali de pós-guerra, então após a Primeira Guerra Mundial estava passando por um momento em que as pessoas estavam se adaptando nesse momento de pós-guerra e passamos por um momento muito delicado em que alguns países estavam entrando ali no momento de regime totalitário. Alemanha, Itália e Rússia, por exemplo, entram num regime totalitário, então passa a ser um momento delicado para alguns países. Dentro do contexto de artes e cultura na Europa, é um momento muito delicado e muito expansivo. É um momento muito interessante de se estudar. Nós estamos na Belle Époque, na Europa nesse momento, no século XX, e esse é um momento muito aquém dos outros, porque é um momento de muita pluralidade nesse lugar, na Europa, nesse momento. É um momento em que se tem muitas vertentes de pensamento no mesmo lugar. Então, nesse momento, dentro da Europa, muitas pessoas pensam de muitas maneiras. Vários pensamentos políticos, vários pensamentos científicos, vários pensamentos filosóficos e artísticos, vários pensamentos eclodindo ao mesmo momento. E daí surgem várias vanguardas, é o que nós chamamos de vanguardas europeias. Daí surge o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo, tudo ao mesmo momento, tudo eclodindo e borbulhando ao mesmo tempo. Tudo acontece muito rápido, tudo vai acontecendo, e é quando os artistas brasileiros, junto com essa vanguarda, vão ali vão beber dessa fonte para levar para o Brasil o que eles acreditam ser útil para eles, para deglutir ali o que seria interessante, para absorver ali o que seria interessante, mas descartar o que seria desinteressante para eles. Então, dentro do modernismo, você ingere o que seria interessante para você e você descarta o que não seria interessante, para que dentro do modernismo você tenha algo que seja único para você. Dentro do nosso país, dentro do nacionalismo brasileiro, uma arte que seja única, que seja moderna, que seja brasileira e única pra gente. Que as vanguardas europeias fiquem na Europa,
e que o modernismo brasileiro seja único e exclusivo do Brasil. Dentro das características do que nós temos, um rompimento com os padrões vigentes na época. Então, o que acontece nesse momento? O modernismo rompe com o academicismo. Nós não queremos mais o que é da academia, nós não queremos mais o que está dentro da caixinha, nós não queremos mais o que é todo certinho, nós queremos fazer do nosso jeito. Então, nós fazemos da forma como nós queremos. Se na Europa eles estão fazendo todo esse reboliço, estão fazendo tudo isso ao mesmo tempo, nós vamos fazer do nosso jeito. Eles rompem com a academia. A arte possui um papel contestador. Então a arte passa de ser um papel só de admiração para ser um papel contestador. Liberdade de expressão. Então você pode passar a se expressar através da arte. Informalidade, aproximação da linguagem popular e coloquial. Isso vale para as artes, para a poesia, isso vale para a música. Figuras deformadas e cenas sem lógica. Então você sai de novo da academia e você entra ali puxando um pouco mais para o expressionismo ali. Você pode pintar ali da forma como você quer, se expressando realmente da maneira como você se sente. Abandono da representação de formas da maneira realista, arbitrariedade do uso das cores, urbanismo, humor, irreverência e estranhamento. Então, o que nós podemos ver dessas características? Existe uma liberdade muito maior quando você se expressa. Nós podemos ver aqui Moleques Pulando Cela, que é do Cândido Portinari. Existe uma expressão muito maior nessa pintura do Cândido Portinari. Ele se expressa muito mais quando ele pinta do que nós podemos ver nas pinturas anteriores ao modernismo. Nos artistas, principalmente nós temos na pintura, por exemplo, Cândido Portinari, nós temos Anita Malfatti, de Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Lazar Segal. Na música, por exemplo, nós temos Heitor Villa-Lobos e Gilmar de Novaes. No teatro, nós temos Benedito Rui Barbosa, Nelson Rodrigues. Na arquitetura, nós temos o conhecidíssimo Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E na escultura, principalmente, nós temos Victor Brecheret. Aqui nós temos um quadro de Anita Malfatti, A Boba. É um dos quadros mais conhecidos de Anita Malfatti. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna, que foi o ápice da Semana do Modernismo no Brasil. A semana ocorreu entre 13 e 18 de 1992 e ficou conhecida como a Semana de 22. Ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. O evento reuniu diversas apresentações, tanto de dança quanto de música, poesia, exposições, obras, pinturas, leituras de trechos de livros e coisas do gênero, e diversas outras apresentações. Aqui nós temos o catálogo da exposição feita por Di Cavalcanti. Ambos os cartazes foram feitos por Di Cavalcanti. E os artistas dentro dessa exposição propunham uma nova visão da arte que fosse inovadora e baseada nessas vanguardas. E juntos eles buscavam renovar essa ideia de vanguarda, de modernismo, de uma maneira que fosse diferente aos olhos do público. Não saiu como eles imaginavam. Foram rejeitados. E o público não gostou, ficou muito diferente aos olhos deles. Porém, hoje, nós nos vemos com outros olhos. Foi isso. Muito obrigada. Por fim, algumas obras.